Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Dharma do Buda, Siddhartha Gautama, Sarvastasida Gautama, aquele que nasceu para realizar. Bom dia, Fran! Hoje é dia 30 do 10, segunda-feira. Bom dia, Mauro. O casal entrou junto, hein? O casal no Dharma. Carolina de volta a Lachoda. Casal do Dharma. Como é que estão aí? Tudo bem? Bom dia, Ana Karenina. Isis do Bock. Falando em Isis do Bock, tem um álbum da Jane do Bock, Bacamarte. Bom dia, Grácia. Bom dia, Eliana. Que é um álbum de... Bom dia, Stanley. Bom dia, Carla. É um álbum de 1970, alguma coisa, 72, eu acho. Foi considerado um dos 100 álbuns mais influentes do planeta na área de música progressiva. Era um rock progressivo que se fazia na época, assim, tipo Led Zeppelin, tipo, né, essa turma assim. Bom dia, Ana Tereza. Quanto tempo? Simone, como vai? Lucelena, como é que tá aí? E esse Bacamarte tem cada música sensacional, assim, músicas progressivas. Procurem, Bacamarte, Jane do Bock. Aí depois ela entra numa linha muito musiquinha, tipo Simone, assim, pá, daí não dá. Umas musiquinhas, sabe? Mas ela já foi considerada uma das maiores musicistas do mundo. Eles não sabiam, né? Quase ninguém sabe disso. Porque ela foi para uma linha muito popular, assim, muito musiquinha de galpão, assim, não gosto. Bom dia, Ângela, bom dia, Natalina. Mas tem esse álbum dela que é disruptivo, assim, Bacamarte, sensacional. Ok? Mas quem está cantando agora aí é a Ivete Sangalo e o Jorge Aragão. Loucuras de uma Paixão. Bom dia, nega. Não faz assim, mas que coisa. Bom dia, Ana Paula. Então é isso. Bom dia, Kátia Ribeiro. Tudo certo por aí? Então vamos lá. A Ivete Sangalo é maravilhosa, né? Não tem nem o que falar dela. Dispensa apresentações. Então vamos lá. Como é que foram de final de semana? Tudo bem? Todo mundo bem? Ó, já vou começar a dar a informação aqui. Dia 15 de novembro, que é feriado, que cai numa quinta, né? É isso? Eu não sei. Não, cai numa quarta. Que é o dia que a gente tem aula presencial e online de meditação. Então, como vai ser feriado, eu vou fazer um encerramento das aulas de meditação. Vai ter online também e vai ter o presencial, só que a gente vai fazer uma aula ali normal de 1 hora e depois vai ter o pão que eu faço, vamos confraternizar, vamos conversar, vamos brincar um pouco. Então é reunir o pessoal todo que já fez prática, não é só para quem faz prática comigo. Quem quiser comparecer, venha, tá, nega? Te liga aí, dia 15 de novembro, se tu vai estar por aí. Pessoal mais que entrou, que eu não vi, que é daqui da Redondeza, quiser vir, pro dia 15 de novembro, tá convidadíssimo. E para quem é de fora, quiser participar do online, claro que depois não vai poder sentir o cheiro do pão, né? Nem comer o pão depois, mas tá tudo certo também. Vai ter as pastinhas da Carolina também. Feito o convite, eu vou avisando várias vezes ainda. Vou reforçar. Então, semana passada, nós estamos aqui, ó, Elizabeth Nanguial, A Lógica da Fé, editora Lúcida Letra. Tá? Semana passada ela comentou que quando ela conheceu o Dilgo Khyentse Rinpoche, ela ficou impressionada com a presença dele. Tinha uns 70 anos, e aí ela disse assim, ó, sua presença física era grandiosa e elegante. E ela tinha uns 20 e poucos anos, né? E ainda que ele estivesse na casa dos 70, quando eu ouvi pela primeira vez, parecia que não estava submetido às forças do tempo, da idade ou mesmo do gênero. Antes de entrar em seu quarto, eu o havia imaginado como um velho homem sábio de quem eu receberia orientação espiritual. Mas, para minha surpresa, quando entrei em seu cômodo, o que mais me impactou
e é como me recordo dele até o dia de hoje, foi como ele encarnava, mais do que qualquer outra pessoa que eu havia conhecido, o espírito do maravilhamento. Ele não vivia em algum estado distante de absorção meditativa. Ao contrário, parecia comovido e encantado por tudo e todos ao seu redor. E respondia tudo com curiosidade, ludicidade e gentileza. Naquele momento eu pensei, isso deve ser para onde o caminho espiritual nos leva. Eu desconfio que você viveu momentos em que seu mundo se abriu e você se sentiu completamente resolvida e livre. Pode ser que esses eventos tenham ocorrido quando você estava engajado em sua prática espiritual, ou enquanto ouvia uma música inspiradora, ou quando caminhava sozinha pelas montanhas depois de a neve ter caído. Bom dia, Silvia. Algumas vezes, insight e confiança podem acontecer de forma surpreendente em meio a uma crise, levando você a um despertar profundo. Em outros momentos, um encontro breve com um estranho no metrô pode ser suficiente para sacudir você do cansado e familiar mundo onde vive. E por alguns momentos, talvez perceba a si mesma brincando com a vida sem medo. O insight pode acontecer a qualquer momento, gente. Basta a gente estar aberto assim. Mas é claro que muitas vezes é necessário que a gente crie condições para que isso se instaure, né? Então, condições é tu começar a realmente fazer a prática, né? Ou numa caminhada longa, ou nos momentos de reclusão, mas uma reclusão tranquila, alegre, não uma reclusão depressiva, né? Uma reclusão tranquila. E aí, aos poucos, as coisas vão se acomodando e tu tem esses insights, assim, desse maravilhamento, assim, né? Outras vezes não, outras vezes é como, né? Como pá! O pessoal do budismo aí entenderá. Pá! Você pode descrever um acontecimento como esse como um suspiro profundo e melancólico, que libera compaixão e ternura, uma confiança feroz e inabalável, ou uma rendição a um desejo que parece ser insaciável e estar completamente preenchido ao mesmo tempo. Esses momentos de insight genuíno oferecem uma trégua de paisagem de insegurança, distração e medo, que talvez você vivencie com frequência, incluindo todo o alinhamento, a rejeição, o esgotamento e o apego neurótico. Então, o momento de insight, esse maravilhamento, é um momento de total entrega, total volta para casa, um momento que tu está uno com todo, com o universo, seja o que for, né? O Mauro sacou. Não despertou, Mauro? Tá? Mas é assim, né? Sempre se tenta essa, né? A sílaba. Bom dia, Rosenilda. Bom dia, Laura. A sílaba pá. Mas sempre se tenta. Vai que alguém aí, né? Ou alguém que vai ouvir depois. E aí, pá. Né? Pode ser que você note que em alguns dos momentos de compreensão, como essa, sua mente habitual relaxa. Nossa mente habitual, a mente habitual já está dizendo a palavra, né? A mente do hábito. Ela não é a nossa mente. É uma mente criada. E ela está o tempo todo nos... Ela é totalmente tóxica. Ela é totalmente mandona, sargentona. Bom dia, Rosicléia. Ela não deixa a gente relaxar nunca. Ela está o tempo todo mandando, assim. Ó, sabe? Eu ia dizer uma coisa, mas eu ia arrumar confusão. Você pode chamar isso de experiência religiosa, mas é também uma experiência profundamente humana. Você pode até chamá-la de graça. Em contextos espirituais, não comumente pensamos sobre graça como algo que nos é concedido. Uma vez, quando eu estava oferecendo uma palestra em Harvard, na Escola de Divindade de Harvard, alguém me pediu a definição de graça na tradição do Buda. A graça é algo, um homem perguntou. A graça é algo, um homem perguntou, concedido a nós por algum externo, por uma presença divina? Ou é algo inerente à própria mente? Qual é o papel da graça ou da divindade na tradição não teísta do budismo? Essa pergunta levou a uma vívida discussão e tem continuado a iluminar minha própria prática e compreensão. No espírito da tradição budista, sugeri
que a graça surge de encontrarmos nosso lugar na relação com o mundo ao nosso redor. Pode ser que você espere que alguém ou algo derrame a graça sobre você. Pode parecer necessário um evento externo extraordinário e sagrado para evocar uma experiência de graça. Mas sua própria habilidade em reconhecer algo fora de você mesma e enxergar o seu valor é parte integrante da equação da graça. As qualidades de apreciação e humildade que surgem como expressões naturais de sua própria mente não são menos sagradas do que os objetos que fizeram com que elas emergissem. Afetar-se pela beleza e pela dor da vida, em vez de tentar viver à margem delas, cria graça. Eu não tenho muito claro para mim assim, a questão da graça. E nunca me debrucei para pensar sobre isso assim. Porque nunca vi necessidade também. O estado de graça. Eu acho que o estado de completude, assim, para mim, talvez faça mais sentido. Em que mesmo não tendo nada acontecendo, às vezes tu tá uno, assim. E algumas vezes já aconteceu isso, não muitas, algumas, dá para contar nos dedos. 2 ou 3 vezes na minha vida toda. Em que percebi estado total de completude, assim, de único universo. Em que não foi causada por meditação. Por meditação eu já tive várias. Mas que não foi causada por meditação, assim, foi causada, não foi causada. Ela foi, simplesmente aconteceu. E aí eu me senti, perdi o fôlego, assim. Uma vez eu me lembro, como se fosse hoje, eu tinha 18 anos, estava caminhando na rua em Pelotas, tinha recém me mudado para Pelotas, estava caminhando. E do nada, senti todo maravilhamento, assim, do nada, me lembro até a rua que eu estava caminhando. Foi como se estivesse flutuando naquelas ruas. Impressionante. A Ana Karenina diz, acho que graça é o pá. Não, eu acho que pá, Ana Karenina, ele já é uma abertura da mente total, assim. Daí já não tem mais graça. O pá é a abertura total da mente. O pá é o momento em que tudo há uma não construção, assim. Mas é um momento, claro, que tu não chega a sentir a graça. É isso que eu quero dizer com pá. Porque é tão profundo que a graça, tu já passou do estado de graça, já passou pelo estado de suspensão, de maravilhamento, de tudo. Porque não é também a visão, porque é alguém que vê. O pá é total liberdade da mente. E a graça ainda tem uma sensação de encantamento, de prazer, de vibe, assim, que tu ainda está sentindo, porque tem alguém sentindo. Então a graça ela está nos níveis bem abaixo, assim. O par, top. Mas pode contestar também, não tem problema. Eu não atingi o par, então, mas pelas literaturas budistas seria isso, né? Então ela vai continuar aqui. Vou voltar um pouquinho. No espírito da tradição budista, sugeri que a graça surge de encontrarmos nosso lugar na relação com o mundo ao nosso redor. Pode ser que você espere que alguém ou algo derrame graça sobre você. Mas sua própria habilidade em reconhecer algo fora de você mesmo e enxergar o seu valor é parte integrante da equação da graça. Aí ela segue. As qualidades de apreciação e humildade que surgem como expressões naturais de sua própria mente, não são menos sagradas do que os objetos que fizeram com que elas emergissem. Afetar-se pela beleza e pela dor da vida, em vez de tentar viver à margem delas, cria a graça. Tudo isso para dizer que a graça não acontece em um vácuo, mas a partir do enlace entre sua consciência e o mundo. E o mundo que você encontra. A graça acontece quando você se percebe em uma relação sã com seu mundo. Então tu vê, né, que ela explica isso. A graça é uma percepção sua com o mundo. O pá já não existe mais o mundo e também não existe mais a sua percepção. É a não percepção, né? Esses estados que o Buda atingiu, desculpe, que o Siddhartha atingiu, antes de atingir o estado Buddhato, né? Antes de ser Tathagata.
ele atinge com a Lara Kalama. Então, quando ele atinge a percepção da não percepção, aí ele atinge esse estado. E aí a Lara Kalama diz, pronto, tu atingiu tudo que tinha que atingir, não tem mais para onde ir. Ele diz, não, tem mais coisa. Porque eu ainda sinto que tem algumas coisas me incomodando. Eu ainda sinto os clashes, né, os venenos mentais, assim, que eles ainda estão flutuando. Então ele atinge a percepção da não percepção. Aí depois ele segue. E aí que ele desperta, né? Tudo se apoia. Se você consegue provar que uma afirmação é 100% verdadeira, ela não descreve o mundo. Bart Kosco, parafraseando Einstein. Há aqueles que desafiaram o senso de certeza de seus próprios pensamentos e percepções ao longo da história. Particularmente na virada do século XX, o desenvolvimento tecnológico de microscópios, eu não sei falar essa palavra, olha. Microscópios. Tu tá lendo o livro e está nessa parte? Beleza. Entendeu? Alguma coisa? Eu acho que eu só confundi mais essa indicação de graça aí. Microscópios. Então ela diz, o desenvolvimento tecnológico de microscópios e telescópios abriu as porteiras das nossas estratégias de percepção, transformando rapidamente nossas visões nos campos da ciência, filosofia, religião e arte. Então o que ela está querendo dizer com isso? Que o mundo é além do que a gente pode perceber. Então, cada vez que a gente diz o mundo é isso, né? O mundo é isso que tu percebe. Como é que eu percebo? Através dos órgãos dos sentidos, mais a mente, 6 sentidos. Aí tu te depara com um telescópio. Aí tu vê, nossa, estou vendo além. Então meu mundo não é aquilo que eu vejo com meus olhos, eu vejo com, né? Mas eu vejo com meus olhos com um telescópio. Mas há um elemento, um equipamento. Há um microscópio, eu vejo o mundo diminuto, né? E assim vai indo. E aí tu começa a fazer essas perguntas. Mas então outros seres podem enxergar mais. Um cachorro tem 500 vezes mais células olfativas do que nós, 500 vezes, né? Então eles percebem muito mais os cheiros que nós, a gente sabe disso. As águias têm uma visão muito mais apurada do que nós. Então como é que é o mundo visto pela águia? Como é que é o mundo visto, sentido pelo cachorro? Como é que é o mundo percebido por um golfinho, né? Como é que é essa percepção? E aí o Buda também se fez essas perguntas. Aí os cientistas vão ver que o mundo não é real. Claro que não é real. Mas nada é real. É real aquilo que a gente está vendo. Parece óbvio isso. É óbvio, né? Porém, quando tu está num estado de pânico, depressão, ansiedade, qualquer estado, tu está nesse estado porque tu está vendo o mundo através da tua lente. Muda a lente. Pega uma lente microscópica ou macroscópica, né? Um telescópio. Aí tu começa a mudar a lente. O mundo começa a ser percebido de outras maneiras. Novamente, parece muito óbvio, mas só que quando tu está imerso à confusão, tudo é muito, muito complexo, muito profundo e complexo e difícil de sair. E aí a gente tem que sair de cena um pouquinho. Apenas 1 ou 2 décadas antes disso, durante a segunda metade do século XIX, um pequeno grupo de artistas franceses começou a questionar o modo pelo qual eles viam as coisas. Olha aí. Esses pintores, mais tarde conhecidos como impressionistas, passaram a incluir em seus trabalhos os muitos fatores interdependentes que influenciavam o modo como eles representavam o seu ambiente visual. Eles tinham de se mover rapidamente para absorver as constantes mudanças na forma, no movimento e na luz, um rompimento com técnicas de artes tradicionais daquele tempo. Em vez de enfatizar a precisão, o detalhe e a cópia de modo como os realistas faziam, eles pintavam salpicando cores. Então, um Monet, né, qualquer um desses assim, usando pinceladas visíveis e acentuando os efeitos da passagem do tempo, do movimento e da dimensionalidade da matéria ordinária como elementos cruciais da percepção humana. Tem um livro, deixa eu ver se eu acho aqui, que é maravilhoso, que eu vou indicar para vocês, quem gosta de arte.
Esse livro aqui, ó, é uma bíblia, tá? Você sabe que eu adoro livros gigantescos, né? Enorme. Tem, sei lá, mais de 1000 páginas. Não tem tanto assim. É esse aqui, ó. Tudo sobre arte. Os movimentos e as obras mais importantes de todos os tempos. É maravilhoso, assim, esse livro. Maravilhoso, assim. É um estudo sobre um planeta, né? Desde o início, assim, quando foi concebido como ideia de arte. Eu fiquei maravilhado com ele. Uma leitura de verão, assim. E que tu tem muitas informações sobre muitas coisas. Tu começa a entender o mundo a partir da arte. Então fica a dica aí para quem gosta. Tu vai entender muita coisa sobre a forma como foi conduzida a arte religiosa, a forma como foi conduzida as sociedades e tudo mais. Bom dia, Lu. Uma vez fui a uma exposição no Grand Palais, em Paris, de uma coleção de alguns dos maiores obras de Monet. Ó, acabei de falar do Monet. Era impressionista, né? O museu havia dedicado muitas salas para um bom número de representações de Monet na Catedral de Rouen, que ele pintou em mais de 30 momentos diferentes do dia e do ano. O que me impressionou enquanto eu vagarosamente me movia pelas salas do museu foi como as pinturas refletiam sua fidelidade ao mundo observado, como se ele honrasse cada momento de percepção, perseguindo os efeitos da luz, dimensões e a atmosfera cambiante do seu próprio humor. Eu já mostrei aquele livro também do Van Gogh, né, que é uma bíblia gigantesca, assim, a melhor bibliografia de Van Gogh que já fizeram. Também tem 1300 páginas. É um livro super completo. É o que tem sobre Van Gogh hoje no planeta é esse livro. E uma das coisas que me chamou a atenção, assim, na verdade tudo chama atenção na história dele, né? Mas quando ele queria construir o preto, o fundo da noite, noturno, ele jamais usava o preto, a tinta preta. Porque ele dizia, ele estava claro, né? Estava muito óbvio isso para ele, né? Mas para a gente não. Mas era a forma como ele enxergava. Então a gente está falando de formas de percepção, né? E ele dizia que o preto é uma construção de azuis. Então ele ia construindo o azul. Só que ele, diferente dos impressionistas dessa época do Monet, eu não me lembro que época são os dois, mas diferente do Monet, o Monet ele pincelava, né, com pontilhados assim, e criava uma atmosfera. Depois ele ia lá e criava outra, à medida que passava o tempo, né, o tempo que ele conseguia pintar. Então, 5 da tarde, 5 e meia da tarde, 6 da tarde, ele ia construindo aquilo, várias passagens. Já o Van Gogh não, ele ficava alucinado porque ele queria captar o mesmo momento que estava acontecendo na tela, e aquilo não era possível, porque o azul ia mudando, e ele então ia tentando colocar mais azul, e aquilo ficava muito escuro, então já passava. E ele não percebia que o tempo passava no quadro. E como ele era esquizofrênico, aquilo gerava um problema gigantesco nele, porque ele não fazia vários quadros, várias cenas, todas as cenas passavam na cabeça dele. Então isso é muito louco, é muito legal de perceber isso, né? Essas mudanças, assim. Bom dia, mãe, tudo bem? Como é que tá aí? Então, para quem tiver vontade de conhecer, tem esse livro do Van Gogh, que é maravilhoso, e esse livro de arte. São duas literaturas assim que vocês podem ler durante as férias. Aí ela segue aqui. Suas pinturas transmitem o interminável contínuo de mudança na forma e na percepção que se tem dela, a união e o desaparecimento dos infinitos elementos que constituem cada momento da experiência. Então é aquilo, né? Monet ele vai construindo. Mas do Gombrich, não sei. Não é. Nosso mundo segue mudando e nós mudamos junto com ele. Tu pergunta se esse livro que foi escrito da arte é do Gombrich? Não. Foi isso que eu entendi? É do Stephen Farthing e Richard Cork. Editora Sextante. Tudo sobre a arte. Editora Sextante. O do Van Gogh é esse outro aqui, ó. É esse aqui. Gigantesco, maravilhoso. Esse aqui. Do Stephen Knife e Gregory White Smith. Esse é da Companhia das Letras. Companhia das Letras e o outro Editora Sextante.
Foi uma época que eu estava, vou encerrar por aqui, foi uma época que eu estava fissurado em estudar tudo sobre arte. Eu comprei muitos livros, tem vários ali. Esses foram os que mais me impactaram, porque eu queria fazer um artigo sobre e se não existisse arte, como seria o mundo. Imagina, uma ideia maluca de um psicopata, né? Como é que eu iria escrever sobre... se não existisse arte, o que seria do mundo? E aí eu ficava me fazendo essas perguntas o tempo todo. Perguntei para vários amigos que são artistas, assim. Porque a arte está em tudo, né? Não haveria mundo, exatamente. Então é uma coisa maluca, mas eu tava numa época também muito insana da minha mente, assim, ela não estava muito... eu comecei a ler isso, assim, me aprofundar e sem parar. O Van Gogh eu li nas férias mesmo, eu li em 7 dias esse livro de 1.300 páginas durante as férias, na praia, embaixo do sol. Então eu estava meio Van Gogh, assim, né? Minha mente às vezes entra nesses parafusos. E eu queria tentar achar um ponto em que a arte não existiu, sabe, que a arte não aconteceu, assim. E aí, obviamente, não consegui chegar nesse ponto, né? Aí eu parei. Mas tentei recuar até aquele momento, mas não consegui. É isso. Mentes alucinadas. Aí ler outras mentes alucinadas. Mas foi uma experiência interessante. Vamos fazer uma estabilização? Deixe que o corpo vá se acomodando. Perceba que é uma inteligência natural do corpo em dispensar o que não é essencial nesse momento. Veja que é natural que ele vá relaxando, se dissolvendo. Isso só comprova que quando estamos atentas, atentos, não é só a mente que está atenta. Todo o corpo, todas as células estão em movimento, estão voltadas para algo. Quando o objeto de atenção muda, que era externo, o corpo também muda. Observem isso. É uma sutil mudança, mas observem esse jogo. Não há mais interferência da leitura, das ideias. E não só a mente, como o corpo, entram em outro estado. Perceba esse estado de consciência. Quem sabe uma consciência na própria respiração. Ou nos sons à sua volta.
Tudo é aceleração e repouso. Eu posso escolher acelerar ou repousar o tempo todo. O movimento é elíptico. Aceleração, repouso nas pontas, aceleração, repouso, aceleração. Eu escolho quanto tempo ou o tamanho dessa elipse, da borda mais ampla, mais acelerada, mais longa. Eu escolho permanecer no estado de repouso na borda da elipse. Esse é um dos caminhos para o estado de graça. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toque a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Essa semana é curta, né? Só até quarta. Então vamos aproveitar o Dharma, segunda, terça e quarta. Depois tem feriadinho. Tá bem? Vamos lá então, aproveitamos. Até amanhã.